Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, Rondônia quente, mas pelo menos teve chuva nesses dias, o que dá uma amenizada, mas estamos aí, levando com tudo, levando muito bem, estamos bem, obrigado. Como que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês, do futebol americano, ou futebol da bola redonda? Se você quiser falar sobre isso também, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe suas opiniões, e aproveitando esse ensejo, já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Já deixe seu joinha aí, porque os números ajudam bastante o canal ser elevado para mais pessoas dentro aí do mundo do YouTube e das redes sociais. E compartilhem, falando em redes sociais, compartilhem com seus amigos, com seus grupos de futebol americano. Assim, o nosso canal vai crescer junto com a audiência de vocês. Se vocês já fizeram tudo isso, vamos embora pro vídeo? Solta a vinheta! Nessa semana, diferentemente do que foi feito nos vídeos passados, eu vou falar apenas dos destaques ou dos jogos destaques para mim dentro desse final de semana. Foram 6 ao todo. E começando aí com Lions e Packers no Thursday Night Football. Sim, um jogo muito bom, onde os Lions começaram meio que dando um certo receio de que não conseguiriam dominar a situação lá em Green Bay, mas apesar da primeira interceptação na primeira campanha de Jared Goff, o time de Detroit mostrou-se resiliente, né? Se mostrou ali firme e voltou com tudo, anotando touchdown atrás de touchdown, ponto atrás de ponto, vencendo assim o jogo por 34-20. E uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria, ver o Lambeau Field dominado por torcedores de Detroit. Chegou momentos em que o som da torcida que mais se ouvia dentro do estádio dos Packers era o som da torcida dos Lions. É a troca da coroa aí do Rei do Norte, pelo menos na NFC. Quem sabe, né? É o primeiro ano em que isso acontece desde muito tempo. Temos tempos ainda aí, temos muito campeonato esse ano e temos aí ainda muitas temporadas para acontecer. Mas os Lions estão tomando conta. A defesa dos Lions basicamente anulou o ataque dos Packers por uma boa parte do tempo de jogo. Mesmo assim, ainda tomaram 20 pontos, mas suficiente para garantir a vitória, já que eles marcaram 34. E lógico, os Packers estão com jogadores essenciais para a sua defesa e ataque na Injury Reserve, né? na reserva de machucados, o que afetou principalmente a jogabilidade da OL, que não conseguiu proteger muito bem aí o Jordan Love. Fica para a próxima, Love. O segundo jogo desse vídeo é Dolphins e Bills, que vai, vamos assim dizer, vingar os Broncos, dando aí uma sapatada de 48-20 em cima dos Dolphins, jogando, lógico, em Buffalo. Mas isso não quer dizer nada. Ou quer? Será? A torcida faz diferença? Ou se faz? A torcida empurrou muito bem o time de Buffalo para frente, para cima dos Dolphins, que quase não conseguiram ver a cor da bola. Eu até cheguei a pensar que seria o fim da sina dos Dolphins com Tua Tagovailoa para os Bills. Eu achei que poderia ter dado bom aí o jogo dos Dolphins. Eu coloquei inclusive nas minhas opiniões no vídeo da quinta-feira que os Dolphins venceriam os Bills. Não aconteceu, muito pelo contrário. E apesar de não ter jogado mal, Tua Tagovailoa não conseguiu finalizar muitas campanhas. Apesar de sim ter tido aí uma boa quantidade de bons ataques, inclusive com Devon Achane, que jogou muito bem novamente, o time não foi bom o suficiente para vencer a defesa do time de Buffalo. Josh Allen, inclusive, teve um rating perfeito, aquela pontuação que as redes de televisão dos Estados Unidos dão para os quarterbacks de 158.3. Ele teve 21 de 25 passes completados, 320 jardas e 4 TDs lançados, mais um corrido por ele. Foi um jogo excelente de Josh Allen. A gente chegou a imaginar que será que ele vai se dar mal esse ano por conta do primeiro jogo? Que nada. Ele já se levantou desde o segundo jogo e está mandando ver aí nos seus adversários nesses últimos 3 jogos. E por falar em
surra que tinha levado, os Broncos até que se reergueram bem da derrota que tiveram contra os Dolphins na semana passada. Tá certo que não foi aquele jogo fácil contra os Bears. Pelo menos eu imaginava inclusive um placar bem baixo em relação àquilo que se viu dos Broncos e dos Bears nas primeiras 3 semanas. Eu tinha colocado um placar de 13-10 para os Broncos, mas foi 31-28 com os Bears na liderança, chegando a abrir 28-7 contra os Broncos. E não, Russell Wilson não jogou bem, muito pelo contrário. O Russell Wilson aí teve 223 jardas e 3 touchdowns lançados. Foi o melhor jogo dele em 21 partidas pelo time de Denver. Ou seja, desde o ano passado até agora, esse foi o jogo mais sensacional que ele fez. Não foi aquela coisa gigantesca, como a gente já viu na história passada aí do Russell Wilson com os Seahawks. Mas, porém, todavia, entretanto, foi o melhor jogo dele em Denver. Ou com o Denver, porque o jogo foi em Chicago. E Justin Fields não jogou de todo ruim, muito pelo contrário, foi o melhor jogo dele em muitos jogos. O porém é que no último quarto ele deu umas vaciladas, sofreu um fumble aí que azedou a situação. Mas, porém, será que tem um pouquinho aí de esperança para o torcedor de Chicago quanto a Justin Fields? Foram 4 touchdowns lançados por ele. Tá certo, mais uma vez, esse jogo mostrou toda a fragilidade que a defesa dos Broncos tem. E pegou um ataque que vinha sendo pífio e conseguiu tomar 4 touchdowns desse ataque, fazendo com que Justin Fields tivesse um jogo perfeito, basicamente pouco mais da metade do jogo contra os Broncos. Ou seja, foram quase 3/4 de jogo muito bom do Fields. Só que aquela parte finalzinha, naquele 1% é vagabundo, acabou azedando a história dos Bears, o que garantiu a vitória para os Broncos por 31-28. Bengals e Titans. Será que é o pior início dos Bengals? Pelo menos no que eu fui fazer minhas pesquisas, é o pior início dos Bengals desde que draftaram Joe Burrow em 2020. O QB de Cincinnati não está conseguindo ter boas atuações. Lógico, ele está com a panturrilha contundida. Só que isso evidencia mais ainda de que o departamento médico deveria ter deixado ele fora pelo menos dos 2 ou 3 primeiros jogos, para que a recuperação fosse completa, para que sim, voltasse nesse 4º jogo e conseguisse aí jogar bem melhor, com uma conexão muito melhor com seus receivers. E o jogo terrestre também não tem ajudado muito o nosso amigo Joe Burrow. Os Titans não tem nada a ver com isso, e aqueles que a gente imaginou que mesmo Bengals estando aquém por conta do Burrow, talvez perdesse o jogo. Só que foi totalmente contrário. A defesa limitou o ataque dos Bengals a únicos 3 pontos e ainda assim marcaram 27 pontos. E detalhe, Ryan Tannehill jogou bem. Derrick Henry correu pela primeira vez mais de 100 jardas no ano. Derrick Henry correu 122 jardas, anotou um touchdown corrido e ainda lançou um touchdown para Josh Whyle. Ele foi basicamente perfeito no jogo. Enquanto o Tannehill lançou um TD que foi recebido por Westbrook Ikhine, ou Ikhine, não sei como pronunciar essa parte final do nome dele. Mas foi um jogo bom. Vamos ver os jogos seguintes do time e como que eles vão desenrolar dentro de campo contra os próximos adversários. Commanders e Eagles. Mais uma vez, os Eagles, mesmo tendo anotado a 4ª vitória, esta já na prorrogação, tem mostrado muita dificuldade contra times, inclusive de defesa considerada inferior e de ataque considerado inferior. A defesa dos Eagles, que foi uma das 3 melhores no ano passado, principalmente contra o jogo corrido, tem vacilado demais. E mesmo o time ganhando, tem mostrado aí o quanto esse time está um pouco ainda devagar em relação àquilo que foi ano passado. Ganharam 4, excelente, muito bom para eles. Mas ainda parece que estão demorando para engrenar o jogo que eles mostraram na temporada passada que os levou ao Super Bowl. Os Commanders, a gente esperava que levariam uma surra, talvez não tão grande quanto levaram dos Bills, mas que seria um jogo um pouco mais fácil para Josh Allen, mas não foi. Muito pelo contrário, os Commanders deram muito trabalho, estiveram pelo menos 2 vezes à frente do placar, que foi empatado no final do último quarto, e o que levou o jogo para a prorrogação
E mesmo na prorrogação, o time venceu com um field goal, não foi com touchdown. Mostra aí que, mesmo com números considerados bons, Jalen Hurts não está desenvolvendo aquele baita futebol. A questão é, ele está ainda lento ou as defesas adversárias que começaram a marcar um jogo manjado do quarterback dos Eagles? Mais uma vez, lógico, trocaram de coordenação ofensiva e defensiva, mas a essência parece que deu uma sumida. A.J. Brown voltou a jogar bem, mas não é suficiente ainda para abrilhantar os olhos. Vamos aguardar próximas partidas. Steelers contra Texans. Olha, eu sabia que o ataque dos Steelers não tá grande coisa. Eu sabia que o ataque dos Texans melhorou muito nos últimos 2 jogos. Porém, eu não imaginava que seria um placar tão forte por parte dos Texans. CJ Stroud está jogando fino da bola. E por enquanto, do pouco que eu consegui pesquisar a respeito, ele está sendo até agora o melhor QB novato na NFL, né, lógico, e também o melhor QB, o melhor prospecto de Ohio State na NFL. A questão é fácil, ele se aplica ao jogo, ele estuda o jogo, ele não para ficar se lamentando quando ele erra. Ele vai lá, pega o tablet, analisa jogadas, ele vê o que ele precisa melhorar, ele vê o que precisa acertar e está acertando. Parabéns, Stroud, mais uma vitória na sua conta. E com o Nico Collins recebendo muito bem os seus passes e fazendo seus touchdowns. Além disso, um bom jogo terrestre dessa vez, colocando aí Damian Pierce como principal corredor e o próprio CJ Stroud aí jogando como se ele já tivesse uns 3 ou 4 anos na liga. Pode ser cedo para fazer esse tipo de análise? Pode, mas a impressão que passa nesses 2 últimos jogos do Texans que vem indo bem melhor do que encomenda. Os Texans estão jogando melhor do que se esperava. Já se imaginava para os Texans, com o primeiro jogo principalmente, o segundo, uma posição aí de top 5 no draft. Eu acho que isso não vai acontecer não. Eles vão dar mais trabalho do que se imagina. Cardinals e 49ers. Os únicos times que ainda estão invictos na NFL nessa temporada são os Eagles e os 49ers. Só que, por incrível que pareça, mesmo com o quarterback inferior, porque ele é bem menos falado, ele é bem menos visado, ele não é tão comentado com tão bons olhos quanto o próprio Jalen Hurts foi no passado, ou Patrick Mahomes, ou Josh Allen. Ele não é tão visado pela mídia como um todo quanto esses caras. E o Brock Purdy tem ido muito bem nesses jogos. E nesse jogo aí nós tivemos 3 donos da partida. O próprio Brock Purdy, com 20 passes de 21 tentados, 283 jardas e um touchdown lançado. Brandon Ayuk, o ogro do 49ers, que teve 6 de 6 recepções, 148 jardas, mesmo sem touchdown marcado. E o dono, master dessa partida, Christian McCaffrey, que anotou 4 touchdowns, 71 jardas recebidas, 106 corridas. Desses 4 touchdowns, 3 foram correndo com a bola e 1 foi recebendo. E com isso ele quebra o recorde de mais jogos com touchdowns recebidos, pelo menos um touchdown recebido em sequência. Eram 12 jogos do Jerry Rice e dessa vez McCaffrey anotou aí pelo menos um touchdown por 13 jogos consecutivos. Recorde novo na franquia. A defesa dos 49ers que tem dado aí alguns sustos em sua torcida, principalmente a secundária. Principalmente um tal de Amber Thomas, que deixa a desejar muitas vezes e foi queimado umas 2, 3 vezes por passes de Joshua Dobbs. Outra dificuldade da defesa é em segurar QBs móveis. Esses QBs que se movimentam mais fora do pocket, que correm mais com a bola, se mostram uma das maiores dificuldades para a defesa, tanto na linha defensiva quanto na secundária, para parar esse jogo corrido. Não foi prejudicial porque conseguimos ainda limitar o ataque dos Cardinals a apenas 16 pontos. Mais uma vez, somos o time que consegue limitar os ataques adversários a 20 pontos, aí 21 no máximo. Foram 23 o dos Rams, foi uma exceção nos últimos jogos, tirando a final de conferência contra os Eagles.
mas tem movimentos dessa secundária, tem jogadas dessa secundária que preocupam por conta da sua fragilidade. Semana que vem, né, no domingo, no Sunday Night Football, tem Dallas Cowboys como adversário. É em Santa Clara, mas é preocupante porque os Cowboys têm um ataque que é considerado bom e uma defesa excelente. Vamos ver o quanto o time vai aguentar, mas tem mostrado bons desempenhos, tem mostrado vitórias e ainda somos um dos 2 invictos da temporada. Agora, na sua opinião, deixa aqui comentado. Quem vai perder primeiro a invencibilidade? 49ers ou Eagles? Fica aí com você a resposta. Só que os Cardinals, apesar da derrota, têm mostrado assim uma desenvoltura muito boa contra seus adversários. Eles têm jogado bem, só não têm conseguido as vitórias, mas têm empolgado mais do que outros times que eram considerados até melhores que os Cardinals. Os Cardinals eram considerados piores. O grande candidato a pick 1 do draft de 2024. E eu creio que não será. Fique aí, observem. Eles podem ainda trazer alegrias para o torcedor de Arizona. E para encerrar o nosso vídeo, o outro jogo de destaque fica aqui entre Chiefs e Jets. Destaque por conta da vitória dos Chiefs, dessa vez eu vejo um pouco diferente. Mahomes, nesse ano ele está numa espécie de montanha russa. Bons momentos e péssimos momentos. A gente não sabe o quanto disso é ressaca do Super Bowl. Eu diria que não. Mas não dá para manter aquele ímpeto o tempo todo. Dá para compreender. Os Chiefs vêm de ótimas temporadas desde 2018 e 2019. E Patrick Mahomes é a chave de tudo isso. Só que dessa vez, ele quase que garantiu a derrota para os Chiefs, já que ele foi interceptado, mesmo tendo lançado um touchdown. Só que esse cara ele tem uma resiliência forte, ele consegue se restabelecer dos seus erros e tem uma mentalidade muito forte de jogo. E foi justamente a mentalidade dele, alguns dizem que a arbitragem ajudou também, eu não vejo assim, mas cada um com a sua interpretação de como a arbitragem jogou. Eu vejo no Mahomes essa capacidade de se colocar inteiro no jogo mesmo após os erros. E foi justamente ele que conseguiu, junto com muitas falhas da defesa dos Jets na parte final do jogo, conseguiu manter aí os Chiefs com 3 pontos a mais no placar, dificultando aí qualquer possibilidade de devolução da bola para o ataque dos Jets. Ataque dos Jets que só perdeu esse jogo por conta de uma pequena, mas crucial falha do Zach Wilson. Sim, Zach Wilson jogou bem, por incrível que pareça. Ele não lançou nenhuma interceptação, lançou 2 touchdowns, estava dominando bem o jogo, teve suas dificuldades, mas jogou muito melhor, talvez o melhor jogo do Zach Wilson desde sua chegada nos Jets. Só que na última campanha que o ataque teve, ele cometeu um fumble. Ele soltou a bola, acho que estava, não sei se foi preocupação com a chegada da linha defensiva, ou se ele desviou o olhar para ver para onde ele ia jogar a bola, mas ele deixou a bola cair. Foi recuperada pelo ataque, e aí começou a bagunça da última campanha dos Chiefs, que foi longa, demorou pra caramba, fazendo com que eles não conseguissem recuperar a posse de bola. E mais uma vez, a defesa cometeu faltas bizonhas que não deveriam cometer, o que permitiu o ataque dos Chiefs continuar com a posse de bola e terminar como vencedora no jogo. Bem, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez apenas com os destaques que eu achei mais interessantes. Tem outros jogos que foram bons, mas que não me chamaram tanta atenção quanto esses. Por exemplo, o Rams, que ganhou dos Colts também na prorrogação, que mostrou resiliência tanto de Anthony Richardson, eita, nome difícil. Tanto de Anthony Richardson, que passou o primeiro tempo inteiro sem fazer gol nenhum, sem fazer ponto nenhum para o seu time. E também de Stafford, que quando viu os Colts aproximarem e empatarem o jogo, ou virarem o jogo, conseguiu aí levar o time para a prorrogação e também conseguiu o touchdown que deu a vitória para o time de Los Angeles. Com destaque novamente para Puka Nacua, um wide receiver que está ali, deixadinho meio de lado, mas que está jogando muito bem. Outro jogo aí que a gente pode colocar como possível destaque, uma menção honrosa, foi Ravens contra Browns. Browns que jogou sem Deshaun Watson e Ravens que tem uma lista gigantesca de contusões lá no departamento médico. Mas mesmo assim,
os Ravens tacaram 28-3 nos Browns, que não conseguiu bons desempenhos no ataque com Dorian Thompson-Robinson, que viu que agora não é mais pré-temporada, agora é temporada e o bicho pega, porque são os times titulares que estão aí mandando ver, tanto no ataque quanto na defesa. E mais uma vez um jogo em que Lamar Jackson e Mark Andrews se destacaram. Então, se você gostou do vídeo, deixe aí seu like, comente, coloque suas opiniões sobre cada um dos jogos que eu postei aqui para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço para todos, vamos embora para mais um touchdown. Valeu!